Seja bem-vindo à nossa terceira aula de rede de Petri. Na aula de hoje a gente vai falar da dinâmica da rede de Petri e como a gente mencionou na aula anterior, em que a gente viu a marcação da rede de Petri ou a rede de Petri marcada, dessa vez a gente vai ver como essa marcação, ou seja, como as fichas que a gente aloca aos lugares da rede de Petri, viajam dentro dessa rede, né? Quais são as regras que regem a evolução do nosso jogo de tabuleiro e a rede Petri. Para isso, primeiro a gente precisa definir a regra de habilitação. A ideia é que, para que a marcação da nossa rede evolua, é primeiro necessário dizer que tipo de transição pode ocorrer ou que tipo de transição está habilitada. E aí a regra de habilitação ela vai relacionar o peso dos arcos que conectam os lugares às transições com a quantidade de fichas que existem nesses lugares. Então, pegando uma transição qualquer, por exemplo, TJ, a gente diz que TJ está habilitada se a quantidade de fichas no lugar PI for maior ou igual que o pré de PI TJ para todo PI em I de TJ. E aí vamos definir o conjunto I de TJ. I de TJ nada mais é do que o conjunto formado por todos os lugares de entrada de PI. Ou seja, se você tem, por exemplo, ali a transição T3, quais são os lugares de entrada da transição T3? São os lugares P1 e P2, porque o pré de P1 T3 é 1 e o pré de P2 T3 também é 1, que é maior do que 0. Todas as outras relações de lugares com essa transição valem 0, né? Não existe, na verdade, relação nenhuma. Então, basicamente, os lugares de entrada da transição T3, por exemplo, são P1 e P2. E aí, vamos voltar rapidinho ali para aquela equação. O que é x de PI, no fundo? Então, basicamente, o que a gente precisa conferir para saber se uma transição está habilitada é quantas fichas existem no lugar de entrada. E se a quantidade de fichas no lugar de entrada de uma transição for maior ou igual que o peso dos arcos que conectam esses lugares a essa transição, então a transição é dita estar habilitada. Como a gente não entrou em muitos detalhes sobre a questão de peso, eu quero chamar a atenção rapidamente ali para o nosso exemplo também, que o peso do arco que conecta P2 a T4 é 2. Até então a gente não tinha visto como representar um arco com peso maior do que 1. Basicamente é assim que a gente faz um risquinho e coloca o número associado àquele arco, que mostra, né, que quantifica o peso daquele arco. Então o pré de P2 T4, no nosso exemplo, vale 2, enquanto que, como a gente já viu, o pré de P1 T3 é igual a 1. Olhando para a nossa regra de habilitação e para o nosso exemplo, quais são as transições que estão habilitadas? Bom, se a gente olhar com atenção, as transições T1 e T6. A transição T1, porque não tem nenhum lugar de entrada. Então, se não tem nenhum lugar de entrada, não existe nada limitando essa transição. Então, ela está habilitada. E a transição T6, porque os lugares de entrada de T6 são P2 e P4. E note que P2 está conectado a T6 por um arco de peso 1 e P4 está conectado a T6 também por um arco de peso 1. Como o P2 tem uma ficha e P4 tem duas, T6, então, está habilitada. Então, basicamente, transições habilitadas para a marcação que a gente está considerando, T1 e T6. Quando as transições estão habilitadas, a gente também diz que elas podem disparar, que, para deixar mais claro, quer dizer que a transição ocorreu, né? Ou seja, aconteceu alguma ação no nosso jogo, aconteceu alguma ação no nosso sistema, que provocou uma mudança nessa marcação da nossa rede, ou uma mudança no estado do nosso sistema. Então, tipicamente, essas ações elas são representadas pelas transições. Então, quando uma transição dispara, no inglês fire, quer dizer então que houve uma possível mudança de estado no meu sistema. E isso vai ser representado por como as fichas também mudam no nosso tabuleiro. Então, para isso, a gente precisa agora também definir quais são as regras de evolução das fichas da nossa rede. Ou seja, se uma transição está habilitada, e aqui a gente vai usar como exemplo também TJ, se uma transição está habilitada, ela pode disparar. Supondo que TJ está habilitada e dispara, uma nova marcação da rede é alcançada, ou seja, a rede passa a ter uma nova marcação. As fichas elas são reordenadas dentro da rede de Petri. E aí, para isso, a gente precisa definir como que funciona essa evolução, como que funciona esse disparo. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir
como que funciona o disparo para cada lugar, porque fazendo isso a gente define para todos os lugares da rede. Então, a nova marcação de determinado lugar PI da rede vai ser igual à marcação que ele tinha antes, mais a quantidade de fichas que ele recebeu por meio do disparo da transição TJ, ou seja, post de TJ PI, menos a quantidade de fichas que ele perdeu por causa da transição TJ, ou seja, subtrai-se o valor de pré-PI-TJ. E a gente faz isso para todos os lugares, ou seja, para ir variando de 1 até N. Como é que funciona, por exemplo, o disparo da transição T1? Lembra que a gente falou que T1 estava habilitado? Então vamos supor que T1 dispare. Conforme T1 dispara, não existe nenhum lugar de entrada de T1, ela está habilitada, mas existe o P1 como lugar de saída. Então a quantidade de fichas em P1 vai ser a quantidade de fichas que P1 tinha antes, mais a quantidade de fichas que T1 adicionou a P1, menos a quantidade de fichas que porventura T1 tenha retirado de P1, que no caso é 0. Então a nova marcação de P1 vai ser 0 mais 1 menos 0, que é igual a 1. E com isso a gente pode atualizar o nosso vetor de marcação, que antes era 0, 1, 0, 2, para 1, 1, 0, 2. E note que, dado o disparo da transição T1, nada aconteceu com P2 e P4. Então T6 continua habilitado. Vamos supor que T6 dispare. Quando o T6 dispara, uma ficha vai ser retirada do lugar P2 e uma ficha vai ser retirada do lugar P4. Por quê? Porque o peso dos arcos que conectam esses lugares à transição T6 é igual a 1. E como o T6 é uma transição de entrada do lugar P1, uma ficha vai ser adicionada ao lugar P1 também. E aí, com isso, a gente também pode agora atualizar o nosso vetor de marcação a partir do disparo de T6. Então, como a gente tinha falado, a nova marcação de P1 vai ser igual a 1, a uma ficha que ele tinha antes, mais uma que ele recebeu, menos nenhuma que ele perdeu, que é igual a 2. A marcação de P2 vai ser igual a 1, mais nenhuma ficha que ele ganhou, menos uma que ele perdeu, então vai ser igual a 0. A marcação de P3 não é alterada, porque essa transição, a transição T6 não tem nenhuma relação com o lugar P3. E a marcação de P4, essa sim será alterada, porque T6 é uma transição de saída de P4 conectada por um arco de peso 1. Então a marcação nova de P4 vai ser 2 mais 0 menos 1, que é igual a 1. E aí, com isso, o nosso novo vetor de marcação vai ser igual a 2, 0, 0, 1. E esse é a nova marcação que a rede de Petri alcança. Então, basicamente, essas são as regras que regem a evolução da nossa rede de Petri, que a gente chama de dinâmica da rede de Petri. Nas próximas aulas, a gente vai ver alguns comportamentos de sistemas típicos e como que a gente pode modelar isso usando rede de Petri. E aí, para isso, a gente vai precisar introduzir o conceito de evento. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver o que significa um evento e como que se dá a modelagem de alguns comportamentos típicos de sistemas. Então é isso. Até a próxima aula.